Deu. Então, agora oficialmente, boa tarde para todo mundo. Hoje eu vou fazer uma apresentação bem breve sobre a réplica do RAS ao Boligen e ao Alexi, mas antes só para explicar um pouco o que a gente vai estar fazendo nessa reunião. A minha apresentação ela vai ser bem breve por duas razões. A primeira é que esse é um capítulo, é uma réplica consideravelmente curta também, como vocês devem ter visto, quando vocês leram, mas também porque o propósito dessa reunião vai ser voltar para os pontos anteriores, desde o texto do Raz, depois a resposta à crítica do Boligen, desculpa, a crítica do Alexi, depois a crítica do Boligen, e discutir os pontos que eventualmente levantaram dúvidas para vocês, ou que vocês discordaram, para a gente fazer um recapitulado do que foi esse livro e do que foi essa discussão. Eu vou procurar me manter em 10 minutos. A apresentação ela vai ser um pouquinho mais informal também, então, eu não sei também, a gente está em poucos participantes, então sintam-se à vontade para levantar a mão, ou só abrir o microfone e falar também. No meio da apresentação, se tiver algum ponto que vocês achem interessante, ou se eu tiver falado besteira, qualquer coisa assim, acontece frequentemente. Mas, enfim, eu vou estar passando pelas minhas notas e comentando os pontos principais, e a gente vai conversando enquanto isso. Mas depois eu vou abrir para a discussão propriamente, e a gente pode estar voltando desde o texto do Raz até o Alex e o Bolívar. Bom, uma última coisa, aqui eu fiz as minhas notas com base na versão em espanhol do livro, então as páginas elas não são tão diferentes, mas se tiver alguma discrepância se vocês tiverem lido a versão da tradução da Sheila em português, é por causa disso. Tá, começando. A réplica do Raz ao Alexei Boligen, ela começa contextualizando um pouco a ideia de teoria do direito, como uma teoria sobre a natureza do direito, e antes disso ele faz alguns comentários sobre uma distinção sobre mudanças no direito, sobre mudanças na teoria do direito e sobre mudanças no conceito de direito. Ele coloca como um fato que incontestável de que o direito é algo que muda, tanto através de ação deliberada como através do tempo, mas que muitas vezes pode inclusive ser positivo que o direito mude. Só que a mesma coisa já parece ser um assunto controverso sobre a verdade sobre as afirmações, sobre a verdade das afirmações feitas dentro de uma teoria do direito. As teorias do direito, claro, elas também mudam. Muitas vezes elas, inclusive, dentro da disciplina da teoria do direito, a mudança é incentivada quase que pela própria mudança, e que isso, às vezes, é um tópico que coloca em dúvida a própria investigação da teoria do direito. A ciência, por um lado, ela parece ter uma tendência para uma convergência, para um acúmulo linear de conhecimento, enquanto que a teoria do direito, ela parece ser muito mais controversa. De forma que a gente até poderia colocar a questão de se ela não seria um tipo de investigação fútil, em algum certo sentido, ou algum tipo de investigação sem um ponto, já que ela não teria progresso. O Raz, ele não pretende colocar um ponto final nessa pergunta, mas em vez disso ele procura desafiar essas próprias premissas, de alguma maneira. Ele vai colocar que essa própria assunção de que a gente conseguiria chegar numa teoria definitiva, ela é enganosa, que não existiria, na verdade, uma teoria definitiva sobre o direito, aqui entendido como uma teoria sobre a natureza do direito, e que essa tarefa que a gente pode se colocar de investigar a natureza do direito, ela passa por objetivos, ela passa por perguntas, por critérios de sucesso que se alteram com o passar do tempo.
essas alterações, elas podem ser motivadas por diversos fatores, como mudanças no que pode ser considerado interessante de uma maneira geral, dentro da própria filosofia ou da própria teoria do direito, de maneira ainda mais particular. E o ponto aqui é mostrar que o fato de existir desacordo e mudança dentro de algum entendimento da teoria do direito não deve ser vista como necessariamente um ponto a favor da tese de que a gente deveria abandonar esse projeto de fazer teoria do direito. Certo? Logo em seguida, aqui eu estou na página 112 da versão em espanhol, para quem quiser estar acompanhando. Enfim, ele ressalta como a tarefa a parte da teoria do direito que ele está interessado aqui é apenas uma das tarefas da teoria do direito, que é a tarefa de investigar, de identificar e explicar a natureza do direito, ou seja, conjunto de propriedades essenciais do direito. A gente já debateu bastante sobre isso, então eu não vou elaborar muito sobre isso, não é o caso nesse momento, mas a gente pode voltar sobre isso na discussão. Ele distingue que a gente pode distinguir tanto a natureza do direito como do conceito de direito e o conceito do direito de uma teoria do direito. Essa é uma distinção, essa última principalmente é uma distinção importante, porque ela parece ser uma distinção que aparece de forma muito clara, por exemplo, no Raz e no Bully, tanto na crítica do Bulligan quanto na crítica do Alexi, essa distinção ela aparece de uma forma diferente. E aqui o ponto não é nem tanto se eles interpretaram corretamente o Raz ou não, mas sobre se esse tipo o modo como essas distinções são traçadas no Alexi e no Bulligan não geram modelos de teorias do direito que são diferentes e se são modelos apropriados ou não para investigar o direito e a natureza do direito, dito de alguma forma. Ele coloca ainda nesse ponto sobre as mudanças através do tempo, o Raz coloca como o conceito de direito ele muda através do tempo, ele está sujeito aos interesses das pessoas, ao que é perplexo, o que para eles gera algum tipo de perplexidade, o que gera interesse, a aspectos da nossa cultura, e que essas mudanças elas são contínuas e que nós, inclusive, não temos razões para crer que o nosso conceito de direito, ou melhor dizendo, o que é interessante no direito, o que é considerado uma característica importante e relevante, não vai mudar no futuro. O que isso significa também é que diferentes teorias do direito, diferentes teorias sobre a natureza do direito, com o passar do tempo, vão procurar distribuir a ênfase dentro de suas teorias de maneiras diferentes. Agora, passando propriamente para... não, desculpa. Só um último ponto, ainda sobre a própria teoria do Raz, ou como o Raz comenta esse tipo de coisa. Ele vai comentar como esses são pontos que tanto o Alexi quanto o Bulligan não propriamente contestam dentro da teoria do Raz, mas são aspectos importantes para a gente entender essas críticas deles. O ponto que tanto o Alexi quanto o Bulligan vão criticar comumente é o que é a crítica que o Raz faz, como vocês viram, ao Dworkin, de que o conceito de direito faria parte... Na verdade, são duas coisas, desculpa, deixa eu dar um passo para trás. Em primeiro lugar, como o nosso conceito de direito faz parte da nossa prática jurídica, e o segundo ponto, que a explicação da nossa prática jurídica e do nosso conceito de direito também faz parte da nossa prática jurídica, de alguma forma. São esses os pontos que são criticados tanto pelo Alexi quanto pelo Bulligan. O Bulligan, ele entra muito mais a fundo em várias outras questões menores, sobre a noção de necessidade, que é empregada pelo Raz, pelo tipo de noção de explicação que ele usa, o que significaria a própria ideia de
uma propriedade, se é uma propriedade essencial de alguma coisa, e se uma propriedade ela é uma propriedade essencial de alguma coisa, ou se ela é uma propriedade essencial do conceito de alguma coisa. Enfim, a gente pode voltar sobre esses pontos na discussão também depois. E só um último ponto agora interessante, antes de partir para as réplicas propriamente ditas, é um ponto que o Raz ele não trata no artigo dele de maneira tão explícita, mas que eu considero particularmente importante, é uma adição importante para a gente entender o que significaria uma maneira de fazer teoria sobre a natureza do direito. Que eu estou aqui na página 113, é na 113 e na 114 que ele coloca esse ponto. A ideia aqui é só um minutinho. Ah, tá, desculpa, gente. Só estava procurando reler minhas notas aqui. A ideia aqui é que a gente precisa entender qual que é a relação, como que a explicação de um conceito ela difere da explicação da natureza de alguma coisa. Um conceito, a explicar um conceito vai envolver uma coisa diferente de explicar a natureza de alguma coisa, porque eles são tipos de coisas diferentes. Explicar um conceito, ele para começar, ele é governado por padrões ou regras que disciplinam, de alguma maneira, estabelecem as regras para o uso correto de um conceito. E explicar um conceito, de alguma maneira, é explicar esse conjunto de padrões a partir dos quais a gente pode fazer um uso correto de um conceito. Por exemplo, eu faço um uso correto. Esse exemplo não é dado pelo Braz aqui, mas ele se aplica, que é eu uso corretamente o conceito de água se eu me refiro à água como aquele tipo de coisa que cai dos céus, que mata a sede, que preenche lagos e piscinas, esse tipo de coisa. Isso estaria, por exemplo, isso pertenceria ao conjunto de regras compartilhadas a partir das quais nós podemos identificar a partir dos quais a gente, desculpa, a partir dos quais a gente pode fazer um uso correto de um conceito e identificar um tipo de coisa, um tipo de coisa que o conceito de água se refere, nomeadamente, sei lá, uma poça de água, uma piscina, o que quer que seja. Esse é um ponto importante porque existe uma grande diferença no tipo de nas condições de um conceito, nas condições de natureza. Quando a gente está falando das condições de existência de um conceito, a gente está falando das condições, ou melhor dizendo, quando a gente está explicando um conceito, a gente quer explicar as condições mínimas para o domínio de um conceito e as condições para o domínio completo desse conceito. E o domínio tanto o domínio mínimo quanto o domínio completo de um conceito vai ser dado justamente por esse conjunto de regras para o uso correto de um conceito. Ao passo que explicar a natureza de alguma coisa é explicar esse conjunto de propriedades essenciais, que são essenciais para a existência desse conceito, quanto conjuntamente suficientes para que o tipo de coisa que para qual me embananei aqui. O conjunto de coisas que são conjuntamente individuativas e que são suficientes para a existência de alguma coisa. Esse é um ponto que é importante porque, principalmente, porque diferencia, em primeiro lugar, o que significa fazer teoria, explicar um conceito e o que é explicar a natureza de alguma coisa. E, em segundo lugar, porque, como que a gente vai ver depois na discussão, me parece que esse é um ponto que é mal compreendido, principalmente pelo Bulligan, quando ele vai explicar a teoria do Russ. A gente só... Tá, agora... Só um último ponto.
Tá, eu acho que a gente pode passar depois, agora, para os comentários propriamente ditos. Ou melhor dizendo, as réplicas, tanto ao Alexei quanto ao Bulig. No caso do Ras, no caso do Alexei, o Ras é particularmente breve. Ele vai colocar que ele, sinceramente, não entende muitos dos pontos feitos pelo Alexei e que, por causa disso, ele é bem breve. Ele vai se concentrar em 2 pontos. O primeiro é essa ideia de que nós preferiríamos um conceito que melhor capture as características essenciais sobre o direito, sobre em vez de conceitos alternativos que falhariam nisso, ou seriam menos bem-sucedidos em capturar ou rastrear as características essenciais do direito. E o segundo ponto é essa ideia de que um conceito de direito é parte do direito. A resposta aqui do Ras, primeiro, em relação ao segundo ponto, é que não é claro para ele em que sentido exatamente um conceito de direito, na verdade, faria parte do direito. A resposta dele coloca basicamente que o, o direito, ele é um sistema normativo, como entende tanto o Bulligin quanto o Alexi também, e que as partes de um sistema normativo são normas, são regras, são padrões, são normas em algum sentido, são princípios, mas não conceitos exatamente. Ele não elabora muito sobre esse ponto, mas porque o ponto que principalmente dele é que não é claro, e o Alex não parece fornecer um argumento bom, de por que exatamente o conceito de direito faria parte do direito, propriamente dito. A gente pode voltar nesse ponto, porque eu particularmente acho que a resposta do Raz aqui um tanto breve, talvez um tanto breve demais, mas eu acho que mesmo se a gente fosse formular alguma objeção, como por exemplo, se a gente poderia talvez alegar que uma razão em favor da tese do Alexi seria que na nossa prática jurídica, o nosso discurso, ele é frequentemente marcado, seja na doutrina, seja na argumentação jurídica de uma maneira geral, por afirmações sobre o direito, sobre o caráter do direito, sobre a essência do direito, e que isso significaria de alguma maneira que o conceito de direito faria parte do próprio direito. Eu acho que isso não funciona nem nessa formulação um pouquinho mais generosa, porque isso ainda falha em demonstrar como o conceito de direito ele é uma característica essencial para a existência do direito. Por que a gente, ou dito de outra forma, ele não consegue mostrar por que não seria conceitualmente possível que nós tivéssemos um sistema jurídico, um sistema normativo jurídico, onde o conceito de direito não é uma parte desse sistema normativo. E eu acho que a gente pode, enfim, a gente pode conversar sobre isso, mas... Acho que se tu conseguir apresentar só o texto, depois tu levanta sim, os sim, eu acho problemas, porque daí a gente consegue conversar contigo sobre isso. Mais fácil. Tá bom. Eu vou ser um pouco agora mais rápido para finalizar essa parte, então. O outro ponto do Alex, como eu já tinha comentado, era essa ideia de que conceitos, eles são mais ou menos bem-sucedidos em capturar a natureza do direito, o que levaria à ideia de que a gente, em primeiro lugar, pode escolher entre conceitos do direito e que a gente tem que escolhê-los com base em quais conceitos são mais bem-sucedidos nessa tarefa. E essa é uma ideia que o Raz ele vai rejeitar, porque isso compreende de maneira já equivocada o que a própria natureza de um conceito e qual que é a relação entre um conceito e natureza. Depois ele passa para explicar para a crítica do Bulligin. Ele começa dizendo como o Bulligin e o Raz eles na verdade concordam sobre bastante coisa,
principalmente sobre como o direito é um sistema normativo e que é um sistema normativo que tem características essenciais, mas a discordância principal entre eles estaria na ideia de o que significaria a ideia de que uma propriedade P é uma propriedade essencial de alguma coisa. Significaria, e como esse ponto eu já tinha mencionado antes, mas se é a ideia de se uma propriedade essencial é uma propriedade essencial da coisa ou se é uma propriedade essencial do conceito, por exemplo. E a resposta do Raz aqui vai ser basicamente que as propriedades essenciais elas não podem ser propriedades essenciais do conceito, porque isso levaria a uma conclusão que nem parece ser algo que o Bolygin aceitaria, que é que se nós não tivéssemos, por exemplo, o conceito de molécula, que, por exemplo, que as propriedades essenciais de uma molécula não seriam suas propriedades essenciais. O tipo de coisa que uma molécula necessariamente não é afetada pelo nosso conceito, nesse sentido. A gente não poderia falar dessas propriedades essenciais se a gente não tivesse o conceito de molécula, mas isso não quer dizer que ela deixaria de ser o tipo de coisa que ela necessariamente é. Isso quer dizer, essencialmente, que a ideia de propriedades essenciais, elas devem ser entendidas como as propriedades essenciais para a preservação da identidade da coisa em questão. E esse é o ponto aqui. As coisas, elas são o que elas são, elas têm ou seja, e elas têm uma identidade, por exemplo, algumas coisas são direito, e elas são o que elas são em virtude das propriedades que elas têm, e algumas propriedades são essenciais para que elas tenham essa identidade e não sejam outras coisas, basicamente. Mas isso não quer dizer que a gente ter ou não ter o conceito, por exemplo, de mesa faz com que a classe de coisas que a gente chama de mesas não teriam as propriedades essenciais que elas têm, por exemplo. Bom, depois disso, deixa eu só começar aqui. Um outro ponto, agora um pouco menos essencial, com perdão do trocadilho, é se a acusação que o Bolygin faz de que o Raz ele estaria sustentando uma posição essencialista. O próprio Bolygin, ele é bem breve sobre esse comentário, mas seria a ideia de que o Raz sustentaria que conceitos, ou então termos de conceitos, seriam alguma espécie de designadores rígidos, que designariam coisas em todos os mundos possíveis, e que é algo que ele liga com, enfim, com a ideia de designadores rígidos como o Hilary Putnam e o Kripke usam. O Raz, ele vai basicamente negar esse tipo de abordagem, ele não acha que termos como direito são designadores rígidos, e tampouco parece que a teoria dele depende desse tipo de noção. Eu não vou me aprofundar nesse ponto agora, porque eu acho que ele não é tão importante, mas a gente pode voltar sobre ele depois. O Bolygin também critica, ou melhor dizendo, ele questiona a própria ideia de que propriedades ou eventos contingentes, como eventos históricos, poderiam ser propriedades essenciais de alguma coisa. A resposta do Raz aqui, como a gente até já tinha conversado na reunião passada, é que não tem nada de especial, tanto nesse uso de natureza e de necessidade que o Raz usa aqui, e que propriedades e que eventos históricos podem ser, por exemplo, propriedades essenciais de coisas como países, de religiões, e de coisas que são identificadas historicamente. Por exemplo, como no exemplo que a gente tinha dado na última reunião. Parece que é uma propriedade essencial do cristianismo que Jesus tenha levantado 3 dias depois, por exemplo, para dar um exemplo. E isso enfim, eu vou ser breve para a gente passar logo para a reunião, para a discussão. Outro ponto que, se não me engano, agora o último ponto que o Raz vai responder ao Bolygin é uma diferença entre os dois
sobre a própria ideia da tarefa de explicar a natureza de alguma coisa. A explicação do Bulligin, basicamente, é o que eu, basicamente, andei chamando na última reunião de uma explicação carnapiana, ou o que o Bulligin chama de uma explicação ou reconstrução racional, que seria a ideia de que diferentes teorias do direito procuram formular um conceito de direito que seja mais exato e mais apropriado de acordo com algum critério teórico, e que o que as teorias do direito estariam tentando fazer dessa maneira é fornecer um conceito mais útil, mais preciso, de acordo com critérios de fruição teórica. O problema com essa noção é que ela não parece funcionar para conceitos como o direito, com conceitos que estruturam e moldam a nossa própria percepção da realidade, e que são conceitos que não são exatamente noções artificiais, cuja criação vai responder primariamente a critérios de fruição teórica. Por exemplo, se eles são bons conceitos, se eles são conceitos que nos ajudam a entender a realidade, por exemplo, como é o caso de teorias científicas. Estes são conceitos que são criados por nós mesmos. Eles são uma parte do que estrutura a nossa prática conceitual e as nossas práticas sociais, e é uma parte da nossa própria autocompreensão enquanto sociedade. É a ideia de que nós, enquanto sociedade, entendemos certas coisas em termos de direito, em termos de casamento, em termos de presentes, e que isso não é uma noção externa dada por uma teoria. Uma teoria do direito, na medida em que ela procura fornecer um outro conceito de direito, segundo Raz, ela estaria falhando em compreender o seu próprio objeto, porque ele estaria alterando o seu objeto, de alguma maneira. E é por isso que, para o Raz, se a gente está interessado em entender a natureza do direito e o conceito de direito, a gente está interessado em explicar um conceito que existe e que é compartilhado por nós enquanto sociedade, e não em formular ou procurar, de alguma maneira, reformular ou melhorar esse conceito. Esse é basicamente o último ponto que o Raz toca, e eu acho que a partir daí a gente pode fechar a parte da explicação e partir para a discussão, se vocês quiserem. Mas enfim. Peraí. Eu tô pensando se faz mais sentido voltar para os tópicos das semanas passadas ou se faz mais sentido já ir para o texto. Mas eu acho que tem um monte de coisa que essa discussão, que olhando agora e voltando no que a gente já discutiu, ficou, como é que eu vou dizer, se a gente vê só por esses textos, é difícil de entender por que eles colocam tanta coisa que não está dita nos outros textos. Mas é porque, para quem não conhece, né, esses textos do Raz, especificamente que a gente leu, eles são alguns textos sobre metodologia. Só que o Raz tem muitos textos sobre isso, né? Então, para quem quiser, a gente vai tentar, eu vou ver se a gente consegue continuar discutindo isso em agosto, só que a gente não vai dar tempo de traduzir esses textos. Então, eu não sei quem tem domínio da língua inglesa, eu não sei se os textos estão em espanhol também, que nem o livro inteiro em espanhol, não sei se tem no o Between Authority and Interpretation, não sei se ele existe em espanhol, mas a gente descobre porque aí eu acho que faz um pouco mais de sentido. Eu lembro que na discussão que o João não estava, acho que foi a primeira, a segunda, não lembro mais. O Victor até mencionou, né, que tem várias coisas que o Raz não explica. Ele não explica primeiro a teoria, a metodologia ou seus objetivos e depois ele vai para as críticas. Se a gente lembrar da estrutura do poderia haver uma teoria de direito ou pode haver, né? Ele inicia o texto já falando que ele vai tratar a teoria do direito como ele vai usar a teoria do direito para designar um tipo de teoria do direito, que é a teoria sobre a natureza do direito. E depois ele já fala que os critérios de sucesso de uma tal teoria são 2 pontos. Que ela explique quais são as propriedades que o direito necessariamente possui e aquelas que explicam o que o direito é. Então, são duas coisas e deu. Né? Depois ele já entra nas críticas. Então, assim, são 2 páginas de explicação, entre aspas, e umas 40 páginas de respostas a críticas. E essa é uma estrutura que é um pouco ruim de trabalhar, só que sim, ele é o primeiro texto que tem em português sobre isso, né?
Eu acho que a gente não tem os outros traduzidos. Mas, para quem tem curiosidade, tem vários outros textos do Russ sobre isso, né? Sobre a natureza do direito, acho que o nome não é On the Nature of Law. Existe aquele Two Views on the Nature of Law, né? Duas visões sobre a natureza do direito. Daí ele fala... Eu acho que não tem em português, João. Eu acho que não tem mesmo. Eu realmente acho que não tem, mas eles seriam, assim, muito melhores se a gente ter começado, em que pese na própria estrutura do Between Authority and Interpretation, esse texto seja o segundo já, né? É o segundo, se não me engano, o segundo capítulo, eu acho, né? Então, assim, a gente começou de um lugar estranho, mas não é um lugar tão estranho, né? A gente tem que tentar fazer esse esforço de fazer sentido a teoria do Russ, ou da metodologia que o Russ está defendendo, a partir dessas respostas às críticas. Isso é um pouco difícil, né? Porque eu realmente também sinto que seria melhor primeiro a gente ter visto uma explicação e depois entrar nesses problemas. E daí a gente volta lá para essa... Eu vou voltar lá para o primeiro encontro, tá? Que são esses critérios de sucesso para uma teoria sobre a natureza do direito. Ou a gente pode voltar até para a teoria sobre a natureza do direito, né? E quais são os teóricos que a gente consegue identificar como representantes que estão tentando fazer uma teoria sobre a natureza do direito também. E aí a gente já tem vários problemas, porque tem outros teóricos que falam que também estão tentando fazer uma teoria sobre a natureza do direito, e eles não necessariamente buscam seguir a mesma metodologia do Horaz. Então, se a gente parar para pensar, eu vou dizer alguns nomes, eu não sei se necessariamente todos concordariam que esse é o caso, mas o próprio Finis, eu acho que ele tenta fazer uma teoria sobre a natureza do direito, mas ele não vai estar preocupado em simplesmente dizer o que o direito necessariamente possui, porque ele vai colocar alguns outros critérios de sucesso para essa teoria, né? E eu acho que assim é o caso para pelo menos, não sei se eu vou falar uma besteira, mas pelo menos parte da teoria do Dworkin, né? Não dava para tipo, simplesmente chutar ele dessa proposta de explicar o que o direito é. E daí eu acho que é por isso que começa a ficar tão complicado. É a gente entender que o Russ não está querendo dizer que todo mundo que faz teoria sobre a natureza do direito deva seguir essa metodologia. Mas só que uma teoria sobre a natureza do direito preocupada em explicar quais são as propriedades que o direito necessariamente possui, em virtude de ser direito, né, vai ter que seguir um tipo de metodologia que ele vai estar defendendo. Ou, pelo menos, faria um melhor trabalho fazendo isso. E daí a gente começa com uma série de problemas. O que significa eu não fazer uma metodologia, eu querer fazer teoria sobre a natureza do direito e não seguir essa metodologia? Né? E daí a gente fala no Alex e todos os outros teóricos que dialogam com isso, e que eu acho que é aí que a gente consegue identificar os principais, o que está por trás dessas críticas, que às vezes elas são pequenas, mas que parece ser uma questão maior. Que são essas objeções à própria... E daí eu acho que o bullying chamar o Brasil essencialista faz todo sentido nesse ponto, a gente concordando ou não com a crítica, né? Mas de entender que a crítica parece ser muito mais forte do que eles deram a entender, né? Eles mencionam alguns pontos de discordância, e o próprio Ross diz, não é uma grande discordância, a gente pode claramente, simplesmente dizer assim, ok, vamos aceitar isso e depois a gente... Claro, tem as discordâncias maiores, que são aquela com relação à ideia de que o conceito faz parte do direito, né? Mas eu acho que é por isso, essa argumentação do bullying, essa argumentação do Alex, só faz sentido, eu acho, se a gente entende como uma crítica direta à noção de teoria sobre a natureza do direito que o Russ está defendendo. Ela faz mais sentido para mim assim. Né? Não é simplesmente eu discordo do que seja um conceito, ou do papel de um conceito, porque uma pessoa como o bullying, um teórico como o bullying, entende que um conceito é uma ferramenta, né, para a gente conseguir chegar a alguma coisa. Enquanto para o Russ, um conceito é algo da prática, não é uma ferramenta, não é uma coisa que o teórico cria, e não é ele não é uma ferramenta mesmo, né, para a gente conseguir entender alguma coisa. Ele é a própria coisa que as pessoas usam para se comunicar. Ela representa algo para as pessoas. Não é uma coisa que o teórico cria. E quando a gente começa a ver que é uma diferença muito maior, não é uma coisa muito sutil, acho que as coisas fazem mais sentido do porquê que
por que a crítica é como é, e por que eu acho que às vezes o Raz e outros teóricos que defendem essa metodologia para a teoria do direito pecam, né? É não conseguir enxergar que essas críticas, elas são muito mais fundamentais do que esses detalhes fazem parecer, né? Eu sei que dá para a gente falar deles e ainda assim dizer, ok, mas então a gente está falando de coisas completamente diferentes. Mas eu acho que não é só isso, né? Eu acho que a gente está falando de coisas completamente diferentes porque essa metodologia tá errada. Eu acho que esse que é ou errada ou é menos adequada. E daí a gente tem aquele problema que um monte de gente fica cada uma falando que uma teoria é melhor que a outra e etc. E a gente não sabe o que isso significa. O que significa uma metodologia ser melhor que a outra? Porque, e com isso eu quero dizer o seguinte, como é que a gente decide qual é a melhor teoria? Com esses critérios. Porque cada um elege critérios de sucesso diferentes para metodologias diferentes. E tem gente que opta por outras metodologias por questões de. Vamos pegar o exemplo da dicção agora mais recente. Nós devemos seguir uma teoria, uma metodologia como a do Raz, porque isso permite que a gente primeiro descreva o que o direito é e depois note quais são os problemas morais que o direito causa. Será que é da essência do direito que ele vai causar males, por exemplo? Ou a gente consegue separar o que é necessário, o que não é, e a gente consegue melhorar o direito, a gente consegue avaliar o direito depois e propor mudanças e etc. Isso é uma consequência, digamos, moral para esse tipo de teoria. Mas nós temos uma metodologia como a do Dworkin, que é, não, vamos fazer isso desde o começo, e a gente tem que fazer uma teoria que busque enxergar o direito na sua melhor luz, sei lá. E as pessoas, sei lá, a gente não tem um jeito, eu acho, pelo menos eu particularmente não vejo, um jeito de decidir qual é a melhor teoria. E o que é uma melhor teoria. E tem gente que coloca critérios diferentes e a gente acaba não conseguindo entender o que são os prós e os contras. Claro que a gente consegue ver uma teoria e colocar isso numa balança, mas o fato é que a balança de cada um ela é diferente por um motivo específico. E aí eu acho que eu vou finalizar esse ponto com aquele texto que eu achei bem legal, João, do Kiritsis, que é um teórico contemporâneo, e ele fala que o problema disso, dessas defesas, assim, é bem sucinto, até usei isso no meu trabalho. É que, na verdade, a gente não está se referindo apenas a um problema metateórico. Né? A gente está falando de um problema substantivo aqui. Esses teóricos, eles de antemão enxergam a questão substantiva do que o direito é diferente, né? E isso molda a teoria deles. Então, a gente entende... ele está em inglês, eu acho, não sei se a gente tem em outra língua. Mas, enfim. Eu acho que até colocando no tradutor funciona aquele último parágrafo. Acho que é o penúltimo parágrafo. E só para finalizar, eu acho que esse é um problema grande que teóricos às vezes ignoram, né? Que todos esses comprometimentos, eles, metateóricos, inclusive, eles dependem de como a gente enxerga já o direito, né? Como uma questão substantiva. E, assim, claro que tem gente que fala disso, eu acho que além do Críticas, né? Só que é engraçado como se debate essas coisas, ou se debateu por muito tempo, agora talvez isso esteja mudando, como se fosse uma questão metodológica. E eu acho que esse é um dos principais erros da Dixon nesse último livro. É voltar nisso como se fosse uma questão metodológica. É querer discutir com essas pessoas, por exemplo, agora teóricos contemporâneos, né? O Greenberg e o... Eu sei que a gente já falou disso, João, mas, enfim, querer discutir com essas pessoas que enxergam o papel de uma teoria do direito em função do que o direito é diferente, né? Tipo, todo o resto é diferente, e não entrar nesse mérito. Né? E não entrar e ficar dizendo, não, a gente vai avaliar o direito só depois. Só que a verdade é que, de antemão, a gente já faz um certo tipo, mesmo que ele não seja uma avaliação moral, a gente já tem pelo menos uma pressuposição para dizer que os nossos critérios sociais de uma teoria são, vamos avaliar eles só depois,
vamos descrever o direito primeiro, ou explicar, né, se a gente prefere essa expressão, e depois a gente critica porque o direito é uma instituição social, e etc, etc. Mas, enfim, eu vou parar por aqui e depois eu volto em outros pontos que talvez sejam mais interessantes por hora, mas enfim. Acho que agora é o João, depois o Guilherme. Eu queria permanecer bem brevemente nesse tópico, porque me parece, inclusive, ser uma posição que o próprio Russ sustenta. Né? E no sentido de que não dá para a gente traçar um debate sobre como que a gente adjudica entre diferentes teorias sem ter alguma noção sobre qual que é a natureza do nosso objeto. Né? Por exemplo, a objeção dele, ou melhor dizendo, a resposta dele ao bullying parte dessa ideia, né? Parte da ideia de que o tipo de conceito que o direito é um conceito que se difere, vamos dizer, a resposta dele se baseia no caráter de conceitos hermenêuticos, ou como quer que a gente queira chamar, esse tipo de conceito que é usado pelas práticas sociais e que estrutura a nossa sociedade, o jeito como a gente compreende a nós mesmos. Né? Eu só acho que a gente ainda dispõe de alguns critérios para avaliar diferentes teorias e decidir qual teoria é mais apropriada, apesar disso. Né? Claro, essas avaliações elas vão estar, de alguma maneira, elas vão estar dependentes de, vamos dizer, de assunções que a gente tem sobre o tipo de coisa que o direito é, e esses tipos de assunções elas têm que estar razoavelmente corretas para que as nossas avaliações façam sentido. Mas ainda mesmo dentro de um conjunto de teorias tão diversas quanto teorias normativas, teorias interpretativas, teorias sobre a natureza do direito, como a do Raz, modelos de teoria sobre a natureza do direito, como a do Alex e como a do Bulligin, todas elas parecem ainda assim compartilhar algum conjunto de desideratos teóricos, né, de objetivos que aos quais elas aspiram. Elas procuram ser, de alguma maneira, elucidativas, elas procuram explicar o direito de alguma maneira que faça sentido com as nossas intuições. Só que, ao mesmo tempo que eu avanço isso não diz muito também sobre como que a gente adjudica entre diferentes teorias, né? Porque isso diz algo sobre as características formais dessa teoria, né? A gente prefere teorias, por exemplo, que são mais simples, a teorias que adicionam elementos a mais. A gente prefere teorias que explicam mais partes do nosso objeto que teorias que explicam menos. A gente prefere teorias que nos comprometem menos com teses controversas do que teorias que explicam o mesmo tipo de coisa da mesma maneira, sem nos comprometer com teses controversas. Mas tá, ok. Isso ainda não diz como que a gente pode adjudicar entre diferentes teorias que contêm mais ou menos, que compartilham mais ou menos o mesmo conjunto de objetivos teóricos, se a gente não parte já de algum número de premissas sobre o tipo de coisa que o direito é. Né? Enfim, voltando ao Quiritzes, né? Vamos dizer, o movimento que grande parte dessas teorias sobre a natureza do direito parecem fazer é dizer, não, mas ok, a gente tem um bom critério para isso. As nossas teorias têm que fazer sentido do modo como nós compreendemos o direito. Mas isso não necessariamente é verdade para todos esses teóricos, né? Os interpretativistas mesmos, eles vão negar essa ideia de que esse papel central das compreensões que nós temos mesmo sobre direito. E aí a coisa começa a ficar muito complicada, né? Porque claramente a gente não quer cair por outro lado desse tipo de debate, de que, ok, então toda teoria é igualmente válida, porque isso obviamente não é verdade. Mas isso quer dizer que, de alguma maneira, a gente tem que ter talvez algum tipo de balanço entre considerações metodológicas e considerações substantivas, né? Mas, enfim, eu vou ficar só nesse ponto, porque eu não sei nem como que a gente avança num tema desses, mas enfim, eu quero mais ouvir vocês do que qualquer coisa.
Não, eu só, na verdade, queria fazer um gancho. Eu escutei que a Bárbara falou a respeito sobre essas dúvidas que a gente tem sobre o que é teoria de direito, né, a concepção da natureza, enfim, essas discussões todas. E, assim, é muito, primeiro para mim, né, que eu estou estudando isso mais a fundo agora, eu acho muito confuso, na verdade, né, essas disputas entre eles do que seria melhor, o papel do direito, o conceito do direito, enfim. E eu fico me pensando assim, né, como cada um tem uma particularidade, né, de escrever a seu tempo, em contextos históricos diferentes, pensando modelos de direito totalmente diferentes, né? Então você viu o Alex era alemão, é alemão, né? O Raz era israelense, o Bulligan era, acho que ele é ucraniano, né? O, né? Então assim, eu acho que cada um também tem uma influência da sua realidade e do seu tempo, né? Pensar que esses caras de certa forma conviveram, por exemplo, o Alex provavelmente conviveu de uma separação entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, né? Então, acho que isso tudo faz uma influência, né? E eu tenho essa dificuldade que a Bárbara falou também, de identificar até que certo ponto qualquer teoria é melhor, assim, fica me parecendo que é mais briga por entendimento de aplicação de direitos distintos, mas eu também não consigo ter essa fineza de compreensão até que ponto isso tem uma aplicabilidade prática, né? Porque a gente tem tanta discussão dentro do direito quando decisões são tomadas, né? Se você toma uma decisão se utilizando de uma regra de uma interpretação mais positivista, você é criticado de um certo ponto. Se você faz isso de um ponto neoconstitucionalista ou, enfim, de uma outra forma, você também é criticado. Então, acho que são disputas de compreensão de realidade, né? Mais do que uma tentativa de definir o que é direito, né? Enfim, é uma dificuldade que eu tenho, pode ser uma observação bem simplória, mas eu, quando leio essas teorias, eu fico viajando, assim, em relação a essa disputa mesmo, até que ponto um é mais certo do que a outra, né? Eu acho que a gente consegue fazer mais sentido aqui. É claro, a gente tem que sempre ter o cuidado de lembrar que é difícil de decidir por qual teoria a gente acha mais adequada, e etc., quais critérios que a gente pode eleger como critérios que serviriam para mais ou menos todas as teorias, não é só uma coisa que a gente já decidiu de antemão e etc. Mas tem coisas que são mais contraintuitivas que outras em certas teorias, né? Ontem eu estava lendo aquele The Path of Law, do Oliver Wendell Holmes, né? Acho que ele era juiz nos Estados Unidos. Eu estava lendo pro projeto de mestrado mesmo, João. Aí eu estava lendo para saber a noção de dever que ele usa, né? E eu vou usar isso para explicar para vocês o que eu quero dizer com toda essa discussão. A gente busca na teoria do direito explicações sobre coisas que a gente, na prática, às vezes não tem que prestar muita atenção, na verdade, porque a gente não é tarefa do prático, né? Eu sei que o Guilherme também trabalha na prática jurídica, mais especificamente, e eu também, só que eu trabalho em escritório, né? Mas, assim, digamos que a gente está no mesmo plano, né? E naquele momento, às vezes, a gente não está muito preocupado, quando a gente vai falar fazer uma peça e tal, a gente não está muito preocupado com o que são deveres jurídicos, com o que são obrigações. A gente quer saber o que é uma obrigação determinada, num caso concreto, né, o que a lei determina, e é mais ou menos uma preocupação dogmática, digamos assim, né, uma preocupação tanto do que fazer quanto o que a lei diz que a gente deve fazer. A filosofia do direito, ela se preocupa com esses conceitos que a gente usa, né, de poderes, deveres e coisas, digamos, essas coisas que a gente vê na prática, só que de uma forma mais abstrata, né, para explicar para a gente se entender melhor o que são obrigações, por exemplo. Né, isso é muito pouco claro. O meu trabalho é sobre isso, isso é muito pouco claro na própria filosofia do direito. E nós temos diferentes teóricos que disseram diferentes coisas. E eu ia começar pelo Oliver Wendell Holmes, justamente porque ele faz um ponto que todo mundo olha e pensa, tá, ele está fazendo uma teoria do direito que exige um comprometimento muito contraintuitivo para a gente que usa esses conceitos. Qual é? Ele diz que deveres, ou obrigações, permissões, são predições que a gente faz
sobre coisas que as pessoas podem estar sujeitas ou podem ter garantidas caso elas venham a ser julgadas. Isso não faz nenhum sentido da nossa prática, a não ser que a gente também seja muito realista jurídico, né? Ele era um, se eu não me engano, né? Se eu não estou falando coisa errada. Mas a gente já nota que essa é uma noção que é, no mínimo, contraintuitiva. Dizer que os nossos deveres são aquilo que as cortes podem dizer que eles são se a gente chegar no julgamento. Porque a gente sabe que nós temos deveres e obrigações muito antes de chegar no julgamento, né? Ou que a gente tem deveres e obrigações muito antes, às vezes, das pessoas nos dizerem que a gente tem, né? Que a gente faz um contrato, ele é implícito e blá, 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 né? E isso exigiria um comprometimento muito grande. Essa concepção de dever, por exemplo, exigiria um comprometimento muito grande na gente dizer, não, nós só temos deveres se, e se, e se. E o dever é só uma predição do que as cortes vão... Isso é muito esquisito, né? E lá no conceito de direito mesmo, a gente tem aquele embate entre formalismo e... Como é que é o nome? Formalismo e realismo? É realismo, não é realismo, é... Ceticismo sobre regras, não? Oi? Ceticismo sobre regras? Sobre regras, exatamente. Então, é muito interessante justamente isso, que são concepções que exigem muito da gente, né? No sentido de que ela faz um malabarismo muito grande para explicar uma ideia intuitiva. Ela parece errada. E a gente já tem argumentos para dizer que ela está errada. Então, no mínimo, essa é uma teoria que explica de forma inadequada o que são deveres, né? O realismo não consegue explicar o que são deveres. Pronto. Tipo, é uma frase. E a gente tem argumentos para isso, né? E com essas teorias, a gente pode fazer a mesma coisa, né? Com essas teorias que buscam explicar o que é direito. Então, por exemplo, e é por isso que a gente diz que tem algumas teorias que têm mais custos do que outros, isso é um problema. É um problema porque não faz sentido de como a gente, na própria prática, se refere, né? Essas coisas. Eu não digo que alguém tem um dever só depois que ele passa por um julgamento, porque eu estou prevendo que a corte vai decidir de uma forma ou outra, né? Eu acho que a lei diz que ele tem deveres, mesmo que os juízes errem, mesmo que ele vá a julgamento e aquilo não seja um dever e etc. E daí a gente tem aquele problema de falibilidade, né, dos juízes e etc. Mas uma teoria que nos diga que deveres são apenas predições, por ela parecer errada, né, ela é contra-intuitiva, ela não faz sentido na nossa prática, a gente consegue, no mínimo, dizer que ela é menos adequada do que uma outra teoria que nos dá uma explicação diferente, um pouco mais intuitiva. Então, isso, pelo menos, é um tipo de virtude que uma teoria teria, que nos faria decidir a favor dessa outra teoria que explica melhor o que um dever, uma obrigação é, né? Mesmo que não seja a melhor explicação possível, ela tenha problemas. Agora, existem outras coisas, mas se a gente começar a olhar por essa ótica, né, existem coisas bem problemáticas sobre isso, e é por isso que cada teórico acaba decidindo ou entendendo que o papel da teoria do direito é né, em função do tipo de teoria que ele busca fazer. E, por exemplo, o tipo de coisa que Oliver Wendell Holmes está fazendo naquele texto é de nos dizer que a teoria do direito ela serve para explicar, então, quais são, o que a gente está fazendo, e ele chega à conclusão de que a gente está sempre fazendo previsões, né, predições, né, previsões, sobre o que a gente está, a gente, quando está na prática, a gente fica tentando fazer argumentos lógicos, dizer, né, para resultados X ou Y. Isso é sempre uma previsão. Só que isso não faz muito sentido, a gente tem vários motivos para rejeitar essa explicação, e eu acho que é mais fácil a gente conseguir rejeitando teorias, ou pelo menos explicações parciais que ela dá, do que realmente conseguir adjudicar entre várias teorias. Eu acho que isso é uma coisa que a gente consegue fazer hoje em dia, né? É olhar para uma... Claro, às vezes a gente pode olhar também para uma teoria positivista e entender, nossa, tem uma parte específica do direito que ela realmente não está conseguindo explicar. A teoria positivista não explica muito bem como nós raciocinamos em decisões judiciais. Vamos supor que seja isso, ela é contra-intuitiva nesse ponto. E eu acho que a gente consegue adjudicar melhor entre pedaços do que uma teoria completa. E talvez isso seja o único critério que a gente consegue efetivamente concordar. Em que pese seja altamente controvertido os que eu estou falando para quem está mais aprofundado e consegue efetivamente dizer, não, tem teorias que são claramente
fáceis de rejeitar, porque elas erram desde o princípio, elas buscam explicar uma coisa, elas buscam partir de um pressuposto que, enfim, já nos é muito, muito custoso, vamos supor. Mas, enfim, eu acho que isso pelo menos faz sentido para mim, né, também a gente tem que ser claros, eu acho, com o pessoal que está começando, que eu e o João, a gente tem uma posição, né, a gente tem uma posição nesses debates. Acho que é preciso falar isso, a gente tem uma tendência, né, falando para deixar claro, caso não tenha ficado já claro, a gente segue, né, pelo menos a maioria das nossas concordâncias é com relação a teorias que buscam explicar como o direito é, e não como ele deve ser. Eu não vou me referir a positivista ou antipositivista, que eu acho que são rótulos que não vai nos ajudar nessa discussão, mas a gente tende a concordar com teorias e com posições metodológicas que querem só explicar o direito, e não dizer como o direito é. Deve ser, desculpa. Então, enfim, eu acho que isso é importante, porque vai ter gente que diz que isso não faz sentido, né? E, enfim, eu e o João, a gente está mais ou menos filiado a esse partido. Existe uma variedade, né, de teorias que também, por exemplo, o meu próprio texto sobre obrigações jurídicas tem uma série de visões diferentes sobre isso, mesmo dentro de posições metateóricas que concordam, né? Enfim, isso que é interessante, a gente ainda assim consegue notar que eles esclarecem coisas diferentes e mesmo de perspectivas iguais, digamos assim, com comprometimentos iguais, vão fornecer explicações diferentes, né? E, assim, resumindo a história, eu acho que existe, sim, uma maneira mínima, pelo menos, que a gente consegue escolher entre teorias, só que elas não são com relação a teorias inteiras, assim, apenas pedaços. Eu acho que isso faz sentido na minha cabeça. Deixa eu ver o que o João falou aqui. Que horror, né? A gente está doutrinando as pessoas. Mas eu só ia voltar num ponto que o Guilherme falou sobre interpretação, né? Isso é um problema muito grande que a filosofia do direito enfrenta, que é quando a gente está, por exemplo, quando a gente fala que o que eu e o João o que é o partido do qual eu e o João estamos filiados, o direito como ele é, né? Uma explicação do direito em termos do que a gente efetivamente vê e não de como ele deve ser. Como é que a gente transporta isso para uma teoria da interpretação? Normalmente a gente não transporta. A gente não faz teoria da interpretação. É diferente de uma perspectiva interpretativista, que vai buscar nos dizer, algumas, né? Não diria que todas, mas vai buscar nos dizer como a gente deve decidir. E existem, sim, teóricos que buscam explicar o que o direito é, que também têm teorias de interpretação. Só que normalmente elas são separadas. Normalmente elas têm um domínio diferente. E a teoria do direito ela é problemática porque as pessoas da prática elas buscam na teoria do direito uma explicação do que elas devem fazer, né? E nem sempre a teoria do direito faz isso. Às vezes a gente só quer se entender, né? Às vezes a gente só quer saber o que são deveres, o que são obrigações, mas não quais deveres e obrigações eu devo decidir que uma pessoa tem. Porque isso é um problema prático que, às vezes, claro, teorias da interpretação vão buscar resolver, mas elas são só uma parte da teoria do direito, né? E por isso que muita gente, eu acho que o Guilherme já deve ter visto mais do que eu, muita gente usa, assim, o Herbert Hart disse no conceito de direito que tal coisa. Então a gente tem que decidir dessa maneira, só que não faz nenhum sentido usar o Hart para isso, né? E mesmo que a gente seja um positivista exegético, não faz sentido aplicar isso para uma teoria da interpretação, ou de como a gente deve decidir. Simplesmente porque seria aplicar uma coisa que nunca se prestou àquilo, né? Ele nunca pensou em como aplicar um conceito de direito positivista. Não faria muito sentido para o Hart falar sobre isso, né? E isso pode ser diferente para uma teoria do direito como a do Alexi, que busca o Alexi como um bom alemão, ele busca criar uma teoria que dê um aporte para a dogmática jurídica, né? Assim como Kelsen fez muito, em que pese ele não tenha falado sobre a teoria da decisão na teoria pura do direito. Mas eu acho que daí tem uma diferença muito grande que muita gente não entende quando vai fazer discussões
E não entende porque não é claro também, para quem não faz, não tem muita leitura, que é justamente, às vezes, na faculdade se ensina errado também, que esses autores eles não estão procurando falar de qual é a resposta certa numa decisão jurídica. Né? E uma teoria do direito não necessariamente vai apontar isso. Né? E uma parte pequena da teoria do direito se ocupa disso, mas a gente não pode confundir tudo. E, enfim, eu vou parar de falar, porque eu já estou me estendendo nesse ponto que eu poderia ter falado em 3 minutos. Mas depois eu vou voltar para os temas que a gente está falando lá no início, João, mas só para finalizar essa parte mesmo, que é pra, pelo menos para a gente conseguir desambiguar esses temas, né? Para que serve uma teoria, normalmente, pelo menos, o que os teóricos buscam fazer, o que é uma teoria voltada para a prática, por exemplo, uma teoria que busca realmente se preocupar com como a gente deve decidir, o que a gente deve fazer, e as outras partes, né, da teoria do direito, como um campo que tem várias, fala sobre várias coisas ao mesmo tempo. Então, enfim. Tu baixou a mão, João? Não vai mais falar? Eu ia comentar, mas tu acabou falando do que eu ia falar. Um ponto que eu acho interessante ressaltar aqui é que como a gente pode, enfim, eu ainda estou no tópico de como que a gente procura avaliar essas diferentes teorias, né? Porque eu acho que a gente ainda consegue, enfim, as nossas metodologias elas vão depender em grande parte do que a gente considera como sendo o background correto de pressuposições sobre o mundo, sobre a natureza do conhecimento, sobre o que é explicar alguma coisa, né? Isso tudo, de alguma maneira, é muito óbvio. Mas isso também tem uma certa implicação também para o modo como a gente avalia essas diferentes teorias. Mas eu não quero tomar tanto tempo sobre isso agora. Eu só acho importante ressaltar esse último ponto que tu comentou, que quando a gente fala, por exemplo, de aplicação de teorias na prática, porque eu acho que pelo menos um dos méritos, de alguma maneira, da teoria do Russell, da proposta de teoria, é que está de alguma maneira clara que ele não está querendo fornecer algum tipo de ferramentas conceituais ou de ferramentas teóricas para o prático do direito. Ele está interessado em uma fatia da nossa sociedade que é extremamente importante para a gente, que tem impactos na nossa sociedade, que é relevante e que é um assunto de controvérsia dentro de um debate sobre o que é esse tipo de coisa que a gente se refere como direito, né? Mas parece muito difícil, de alguma maneira, tirar implicações de o que a gente deve fazer, dado na hipótese de que o Russ fala sobre o direito é correto, em algum sentido. E isso é porque ele realmente não tem essa pretensão. Isso não quer dizer, inclusive, que a teoria dele, eu acho que esse é um ponto interessante de ressaltar, isso não quer dizer que, para esse tipo de proposta teórica, que as nossas teorias são desprovidas completamente de valor, ou então essa ideia que é circulada vez ou outra, de que teorias sobre o direito não podem fazer nenhum tipo de, que procuram explicar o que o direito é, não podem fazer nenhum tipo de valoração sobre o direito, ou que a existência do direito não implica nada de moralmente relevante ou irrelevante. Essa ideia de que a teoria que a existência do direito seria normativamente inerte de alguma maneira. Parece claro que uma explicação sobre o direito pode jogar luz sobre sobre tópicos que são de importância prática para a gente, que são de importância moral. Por exemplo, se o direito, para pegar 2 exemplos, se o direito necessariamente reivindica ter autoridade sobre a gente e que o direito necessariamente reivindica autoridade de maneira geral, isto é, ele não reivindica só autoridade sobre assuntos tributários. O direito ele parece reivindicar algum tipo de autoridade para disciplinar sobre aspectos da nossa vida de maneira abrangente, né? E se isso é verdade, então parece que
o caráter moral do direito, de alguma maneira, se ele é justificado ou não nesse jeito de disciplinar as nossas vidas, é algo de importância moral, e que a gente está correto em avaliar moralmente o direito. Não é simplesmente um critério externo ao direito, assim, como, por exemplo, seria avaliar se o direito é ou não engraçado. O direito, ele não parece ter necessariamente uma função cômica, por assim dizer, mas ele, obviamente, parece ter uma função moral, né? Isto é, de maneira que faz sentido avaliar se o direito é bem sucedido nessa tarefa conforme o tipo de coisa, enfim, o impacto moral dele no mundo, de alguma maneira, né? O segundo ponto é, por exemplo, se a gente for argumentar que o direito ele é necessariamente coercitivo, então parece que o direito necessariamente impõe algum tipo de coisa que é um mal, de alguma maneira. Parece que a coerção ela é algum tipo de mal prima facie, né? Se a gente conseguisse ter o que a gente quer sem usar de força coercitiva, seria melhor do que não fazer isso, por exemplo. Mas eu acho que é importante dissipar algumas dessas concepções um pouco apressadas do que é a tarefa de explicar o direito, porque frequentemente elas vão aparecer até na literatura, né? Não são erros de estudantes de primeiro ano, mas eles frequentemente povoam esse debate, né? Mas enfim, acho que a gente pode passar vou passar para o Guilherme, depois a gente pode passar para as perguntas do texto. Não, na verdade eu vou deixar uma parte do que eu ia falar porque para a gente continuar a discussão do texto, porque na verdade eu ia perguntar para vocês dicas de livros sobre teóricos que vocês indicam para ler, né? Até ia te fazer uma pergunta, João, porque eu me lembro acho que nos 2 encontros atrás, você fez uma crítica acerca da interpretação do Alex sobre o positivismo, né? De que a compreensão dele não estaria muito adequada ao que você pensa do positivismo. Eu queria te escutar depois sobre isso também. Mas uma coisa que me surgiu agora, que depois de ter lido esse texto, de fato, o Raz, ele chegou a concluir o que para ele seriam essas propriedades essenciais? Ou ele só está, na verdade, numa tentativa de teorizar, né, sobre o que seria teoria, conceito de direito, natureza do direito, e não adentra essas propriedades de fato? Eu esqueci, eu peguei a primeira palavra antes para falar sobre isso, porque era uma das coisas que o Vitor e o Guilherme também falaram lá no primeiro encontro, o segundo que o João não estava, que é justamente o problema de que esses textos eles são sobre metodologia e não tem exemplos de propriedades necessárias. A gente tinha falado sobre isso, João. Eu acho que eu te mandei um áudio, João, sobre isso naquele mesmo dia. E isso é uma coisa que ficou bem em dúvida para todo mundo, porque o Raz tem realmente um texto sobre teoria do direito em que ele busca explicar quais algumas das propriedades essenciais do direito, né? E isso não está aqui. Mas eu acho que exemplos que são menos controvertidos sobre as propriedades essenciais do direito que o Raz concordaria é que o direito necessariamente é um sistema jurídico que possui regras primárias e secundárias, que são aquelas regras que, eu não sei se todo mundo já leu, mas está lá no capítulo, na passagem do capítulo 4 do 5º também, do conceito de direito, né, onde o Hart explica isso melhor, e talvez é o melhor exemplo da literatura sobre o que eu acho que todo positivista e não positivista concordaria que o direito necessariamente possui, né, que é uma coisa menos controvertida, pelo menos. Então, que o direito possui regras primárias, né, de obrigação e permissões, e regras secundárias, que são aquelas regras sobre regras, né? E é bem complicado explicar esse ponto, mas eu acho que pelo menos vale uma menção a isso, porque mesmo pessoas da teoria do direito não entendem o que elas são, né? E não estou dizendo que eu entendo melhor que elas, mas é só que é uma coisa que, por mais que o Hart tenha falado, ele constrói com base num modelo superado, né, de direito como comandos emanados pelo soberano, mas ela é uma ideia que eu lembro que esses tempos mesmo a gente estava, alguém tinha perguntado sobre elas e mesmo pessoas da teoria do direito estavam confundindo o que elas são, né? Então,
quando o Hart fala em regras primárias e secundárias, o Hart está tentando explicar quais são os elementos mínimos que um sistema precisa possuir para ser direito. Ele não está preocupado em explicar todas as características que o direito necessariamente possui, as propriedades essenciais todas dele, mas aquelas mínimas. Mínimas que, tipo, se tendo aquilo, a gente tem um sistema jurídico. E é justamente, então, essas regras que determinam as regras primárias, né, que são as regras que dizem o que a gente deve fazer ou o que a gente precisa fazer para ter alguns direitos, por exemplo, regras que fazem autorizações ou permissões, as regras que autorizam que a gente case, né, que a gente contraia um matrimônio, ou que, enfim, essas regras que a gente vê no Código Civil, as regras que também impõem deveres, regras de não matar, né, que se converte numa regra de não matar, mas assim, né, não é exatamente isso que diz o Código, mas elas se convertem no que é proibido, né? Então, são regras que impõem deveres e que conferem poderes. Mas nós temos também regras sobre regras, que são aquelas regras sobre criação de regras, que eu acho que faz mais sentido falar assim, não sei, e regras sobre como decidir, né, que são essas regras de julgamento, ou de adjudicação, acho que se fala assim também. Embora no Brasil não faça muito sentido falar em adjudicação nesse sentido, regras de julgamento. E também a regra de reconhecimento. Nós temos 3 regras secundárias, que são a regra de julgamento, a regra como é que é a outra? Regra de julgamento, regra de reconhecimento e regra de alteração? Regra de alteração, isso, sobre criação de leis e de alteração de leis, né? Acho que aqui no Brasil faria mais sentido. Então, e a regra de reconhecimento, então, é aquela regra a partir da qual a gente consegue identificar o que são regras que fazem parte do sistema jurídico e o que são regras que não são, né? Regras convencionais, regras sociais, regras morais de qualquer outro tipo. É muito complicado de começar a entrar nesse tópico, porque também é muito complicado em si, né? Não só por o que as pessoas pensam sobre ele, mas, assim, em síntese seria o que eu acho de dizer, que para o sistema jurídico existir, nós precisamos que as autoridades do sistema obedeçam às regras secundárias, que são as regras de alteração e criação de leis, as regras de julgamento e a regra de reconhecimento, que é a partir da qual a gente entende, então, quais são as regras que fazem parte do sistema e quais não são. E que, então, as pessoas normais, que não são as autoridades do sistema, obedeçam, então, às regras primárias, que são aquelas que dizem o que elas efetivamente devem fazer ou devem se abster de fazer, né? Eu expliquei de jeito horrível, mas é mais ou menos isso que o Hart diz no conceito de direito e que, assim, é quase unanimidade, todo mundo concorda. As pessoas discordam sobre o que é regra de reconhecimento, mas elas concordam que são essas regras secundárias e a união de regras primárias e secundárias que pode dizer, então, que é suficiente, são características essenciais e, ao mesmo tempo, suficientes para que o direito exista. Mas o próprio Raz tem um outro exemplo, eu vou parar por aqui, que é o exemplo da autoridade, do direito necessariamente reivindicar a autoridade como uma propriedade essencial, né? Então, para que algo seja do direito, ele deve necessariamente reivindicar a autoridade moral. Quer dizer que ele tem autoridade moral? Nem sempre. O direito pode falhar em ter autoridade moral, mas o que ele precisa é necessariamente reivindicar ter autoridade moral. Uma loucura. Mas é uma propriedade também, mas por um lado é uma propriedade que ela é necessária, mas não suficiente. Significa dizer que a gente pode ter um sistema que reivindica autoridade moral, inclusive, mas que esse sistema não tem regras primárias e secundárias, ele não consegue ser definido ou individuado como sistema jurídico, né? Essa propriedade em si não é capaz de individuar o sistema. É muito esquisito, né? Porque isso a gente está entrando em teoria substantiva, mas eu acho que é um exemplo, ou pelo menos o início, né, do que o Guilherme perguntou, dessas propriedades essenciais. João, se tu quiser complementar, ou se tu quiser entrar em outro tópico também. E responder o Guilherme também, né, sobre a questão do Alex e positivismo. Eu não vou resistir, então, só vou citar uma parte de um artigo bem recente que eu estava lendo do Jorge Luiz Fabra Zamora. Eu não sei onde que ele tá dando aula agora, acho que tá dando aula lá na UNAM, mas enfim, o nome, eu vou passar depois o nome do artigo. Mas é basicamente uma crítica a Margaret Martin, que tem um livro em que ela faz uma análise
compreensiva, uma análise abrangente do RAS, mas o que interessa aqui é uma espécie de uma descrição que ele dá do que são elementos comuns, mais ou menos, ao positivismo. Mas antes eu só queria fazer uma ressalva, que falar de positivismo é sempre complicado, porque é um termo que é usado em vários sentidos, por diferentes tradições, e isso só falando de positivismo jurídico, nem falando de outros tipos de positivismo. Mas eu acho que uma distinção que é muito boa, que é traçada pelo John Gardner, em um artigo dele chamado Positivismo Jurídico, 5 mitos e meio. Eu não sei se ele já está traduzido em português, mas se não tiver, é um artigo... A gente vai traduzir esse artigo porque Exatamente. o Miguel já pediu. Exatamente. Esse artigo, ele traça uma distinção muito interessante entre positivismo jurídico como uma tradição intelectual, ou uma tradição teórica, e positivismo jurídico como uma posição filosófica. Como uma posição intelectual, como uma tradição teórica, positivismo jurídico é um tipo de... A gente pode caracterizar como um grupo que une teóricos que possuem algumas características em comum, mas que não necessariamente possuem todas uma só característica. É um grupo de pessoas que se identificavam, ou foram identificados posteriormente como positivistas, que talvez diziam coisas extremamente diferentes umas dos outros, mas que também outros que ligavam elas. Diziam que a existência do direito é uma coisa, o que ele deve ser é outra, ou então que não existe nada, não há nada não existe nada conceitualmente necessário no direito que ligue direito e moralidade, que a existência do direito não depende da instanciação de algum valor positivo, o que quer que seja. Agora, como tradição como posição filosófica, a gente já está falando de algo diferente. A gente está falando de uma posição dentro de um debate. E se a gente está falando de uma posição dentro de um debate, o que a gente está interessado qual que é a tese que essa posição defende dentro de um debate, e mais especificamente, qual que é a tese distinta que distingue essa posição de outras posições. Por exemplo, se a gente está falando de um debate entre positivistas e não positivistas, a gente está interessado em saber sobre a verdade de proposições, de alguma maneira, ou sobre a correção de teorias e correção de teses, né? E o que o Gardner vai colocar é que o melhor jeito de a gente caracterizar positivismo e não positivismo pelo menos nesse sentido, como uma posição filosófica, a partir da seguinte tese que ele vai colocar. Deixa eu pegar aqui para não falar besteira. Essa tese aqui. Basicamente, a ideia é que a tese do positivismo é uma tese sobre os fundamentos de legalidade, os fundamentos de validade de um sistema jurídico. A tese é, em qualquer sistema jurídico, se uma dada norma é juridicamente válida, e, portanto, se ela faz parte daquele sistema jurídico, depende de suas fontes e não de seus méritos, onde seus méritos, no sentido relevante, incluem os méritos de suas fontes. Ou seja, é uma tese, melhor ainda, uma tese sobre a validade de leis ou de normas jurídicas, dito de alguma forma. Mas só voltando agora, fechando esse parênteses, voltando para aquele texto do Fabra Zamora que eu tinha citado, que eu tinha mencionado, ele tem uma passagem bem interessante em que ele complementa isso que tu falou agora, Bárbara, sobre o Hart. Ele vai colocar basicamente isso. A primeira parte foi o que tu falou, que a teoria do Hart basicamente coloca que um sistema jurídico é um sistema jurídico em que a gente tem uma comunidade, que tem uma prática normativa complexa, que regula os comportamentos dos sujeitos. A gente tem regras sociais complexas que regulam a criação e a aplicação de regras, que facultam aos oficiais dessa comunidade a criar essas regras. A gente tem oficiais que aplicam regras e que identificam as normas dessa comunidade a partir de algum conjunto de critérios. A gente tem esses sujeitos que, de maneira abrangente, mais ou menos obedecem essas normas,
Mas, além disso, o RAS, ele mais ou menos aceita quase toda essa caracterização, ele tem alguns desacordos pontuais, mas o que o RAS vai colocar que é essencial, ou seja, que são propriedades essenciais de um sistema jurídico, além disso, e que diferencia, e que isso é um ponto interessante, e que diferencia um sistema jurídico de outros tipos de sistemas jurídicos institucionalizados, mas que não são sistemas jurídicos, como, por exemplo, não sei, associações de clubes, que de alguma maneira também são são sistemas normativos institucionalizados, são as seguintes características. Para o RAS, sistemas jurídicos são aqueles que fazem 3 tipos de afirmações ou de reivindicações aos participantes desse sistema. Ele reivindica, ele faz uma reivindicação de abrangência, o que quer dizer que ele reivindica a capacidade de regular qualquer comportamento. Ele reivindica supremacia, no sentido que ele reivindica o poder de regular qualquer outro sistema institucionalizado dessa comunidade, sujeito a essa comunidade, por exemplo, uma associação de clubes. E ele também reivindica, ele faz uma reivindicação, ou melhor dizendo, uma afirmação de abertura, no sentido de que ele tem a habilidade de dar força a normas e aplicar essas normas que não pertencem ao sistema jurídico. Por exemplo, um sistema jurídico ele aplicaria normas morais, ele aplica normas de outros sistemas jurídicos, por exemplo, ele aplica ele executaria sentenças estrangeiras, isso é um exemplo claro, por exemplo. São essas 3 características para o RAS, que além das características que a Bárbara citou, que o Hart coloca, que são essenciais ao direito e que diferenciam um sistema jurídico de outros tipos de sistemas institucionalizados, por exemplo. Uma universidade não parece fazer essas afirmações de abrangência, de supremacia e de abertura. Mas, enfim, é só esse ponto. Eu vou enviar agora o link desse artigo, porque ele é curtinho e ele faz um bom trabalho de distinguir isso e de diferentes sentidos em que a gente pode falar, inclusive, de positivismo, porque esse é um ponto bem sujeito a gerar confusões, porque a gente pode falar de positivismo, por exemplo, como uma tese sobre a existência do direito, a gente pode falar do positivismo como uma posição filosófica sobre o conteúdo do direito, e a gente pode falar do positivismo também, e muitas vezes isso acontece, como uma posição sobre como que a gente deve fazer a teoria do direito, como uma tarefa descritiva, uma tarefa não normativa, em contraposição a teorias normativas do direito, de alguma maneira, né? Mas, enfim. O Lucas Mioto, que está me orientando também agora no meu trabalho de conclusão, agora ele está lá em Surrey, né, João? Ou vai começar lá, mas enfim, argumento de autoridade aqui não, mas aqui é interessante, ele quer lançar um texto também, que ele passou para nós já, só que está em inglês ainda, ele quer traduzir para o português, um texto sobre isso justamente, né, o que é o positivismo, que talvez consiga ajudar, ou melhor, o que são, né, essas teorias, seus objetivos principais. Ele tem uma parte mais avançada, mas ele tem uma parte mais esclarecedora, que espero que ele lance em breve para que a gente consiga compartilhar, mesmo que informalmente, esse texto, porque ele pode ajudar. Guilherme, tu tinha aberto e eu falei na tua frente, desculpa. Não, na verdade, agradecer o João, e eu vou aguardar o link, porque eu quero ler, sim, porque como a faculdade que eu estou fazendo, ela é muito focada em estudo de letra da legislação, OAB e tal, eles não entram muito a fundo nessas teorias, né? Então, para mim seria interessante, porque eu, no começo do ano, li o livro do Alex, até aquele que a gente abordou um pouco nos 2 encontros atrás, mas eu tive muita dificuldade, assim, até para entender, porque ele faz muito contraponto ao positivismo do Hart, do Kelsen, né? E eu também já li um pouco do Kelsen também, mas
ainda me falta um pouco de substância, né? E a título de curiosidade, eu não sei se vocês gostam muito de podcast, mas eu escutei, tem um podcast de direito chamado 11 Supremos, eu não sei se vocês conhecem. Do E David Sobreira, né? Um querido. isso, já é uns 2 episódios, acho que da sexta-feira passada, ou retrasado, não lembro, ele conversou com o professor Virgílio, da USP, sobre a teoria da ponderação do Alex, eu achei bem interessante. Tudo bem que foge do escopo do que a gente está discutindo aqui, mas achei bacana assim, a abordagem do que seria uma teoria da ponderação, da proporcionalidade, né? E aí, já entrando no campo já de decisões, né? De interpretação jurídica, né? Bem Mas bacana. esse assunto é legal também. Eu sei que eu vou fugir um pouco do tema, mas é porque a gente também já está quase indo para meio-dia, então a gente vai indo para os. Não vai dar tempo de discutir as coisas, né? Mas a gente guarda isso para um próximo encontro. Eu acho que é interessante ver o tanto de coisas que se discute sobre o rótulo de teoria do direito, né? E também até sobre o rótulo de teoria sobre a natureza do direito, para a gente ver que não é uma coisa muito uniforme, e é por isso que é bem complicado tanto de decidir por qual teoria a gente prefere e tudo mais, porque justamente é um problema que a gente tem, é que essa variedade, ao mesmo tempo que ela é uma coisa boa, ela nos chega como um problema, porque tem autores que tratam como se estivesse fazendo a mesma coisa, e a gente confunde muito, né? Então, a própria visão da Alexis sobre positivismo é muito complicada, e a nossa visão da teoria da ponderação também é complicada, porque eu lembro que no começo do ano, eu tinha ido um café com o Rafael Jorge Dalla Barba, se tu procurar o nome dele, ele tem vários textos sobre o Alex e tudo mais. Eu não sou muito, né, dessa parte de teoria dos princípios, etc. Mas o Rafael, hoje em dia, ele tá sob supervisão do Ralph Posher, que é um cara que boa parte da teoria do direito que gosta do Alex odeia, que dizem que ele é uma pessoa muito destrutiva, né? Porque destrutiva no sentido não de uma pessoa ruim, mas teoricamente destrutiva, porque parte da obra dele é só criticando a teoria da ponderação e dizendo que o Alexis cria categorias que não explicam a própria prática, e que não explicam a própria ideia de decisão jurídica. Ele cria categorias artificiais que não servem para fazer sentido das coisas que existem. Ele cria coisas novas. Né? Ele inventa coisas que talvez poderiam fazer sentido, mas que o Ralph Posher diz que nem na Alemanha não fazem sentido. E daí a gente exporta essas coisas e discute essas coisas como se elas fossem. E é difícil no Brasil, no mundo todo, né? O Rafael fez questão de dizer isso, não é no Brasil. Tem muita gente na Alemanha mesmo que trata a teoria do Alexis como o que é, não como uma explicação de alguma coisa. E fica complicado, né? A gente tentar entender, às vezes pretensões que o próprio Alex às vezes não teve, né? De sei lá, às vezes ele estava realmente fazendo um sistema de pensamento e muita gente olha e diz, não, é que aqui a gente tem essa soma de que a ponderação é isso, tem gente que faz aquela fórmula da ponderação no quadro. Tipo, sabe? É uma coisa muito esquisita, né? A gente. E no podcast é interessante porque o professor Virgílio fala sobre como essa teoria, assim, né, ele destrincha em níveis, né, a teoria da ponderação, mas ele mostra como o direito americano, por exemplo, não utiliza, né, o conceito de proporcionalidade estrito, né. Então é interessante ver, né, como uma prática jurídica que é bem diferente da nossa, né, até da Alemanha, né. Não, o Rafael que disse que o problema é que isso é muito contestado lá, e a gente aqui na América Latina em geral toma como se o Alex fosse a grande, né, o grande paradigma da teoria do direito alemão. E daí tem vários problemas que vêm disso, que às vezes ele tem uma proposta muito mais modesta, que é só fazer um sistema de pensamento para explicar uma coisa. A gente usa como se ele quisesse que essas categorias realmente fizessem sentido e aplica uma categoria que na verdade não existe, né? Que é uma questão artificial e etc. Mas enfim, só para, eu acho que é muito interessante a gente ver essas coisas e notar como às vezes, e eu acho que isso que é importante, em quais coisas que elas conversam, né? Em quais partes que a teoria da Alex conversa com a teoria do Raz, muito difícil, né?
de ver isso, justamente porque um tem uma compreensão X do que a teoria do direito deve ser, e o outro tem uma compreensão de que o positivismo é uma coisa que ele não é. E a gente tentar achar o ponto comum de conversa é muito difícil. Eu acho que em alguns casos bem contraprodutivo, nesse não necessariamente, né? Mas tem muitas vezes que a gente vai conversar, por exemplo, sobre propriedades essenciais, por exemplo, né? E a gente começa a entrar em qualificações feitas por alguns autores, e o Alex é um exemplo deles, que não fazem nenhum sentido da discussão. Porque às vezes o Alex não estava nem se propondo a explicar a mesma coisa, né? E assim, isso é um problema, né? O problema do rigor filosófico na teoria é muito difícil, porque filosofia feita por juristas é horrível. A gente não tem a mesma base filosófica que filósofos têm, e daí fica uma confusão muito ingrata para a gente, porque a gente não chega a lugar nenhum, né? Mas eu acho que a gente conseguindo nesse primeiro momento, que é um primeiro momento que a gente está discutindo, é extremamente fundamental, mas ao mesmo tempo é um primeiro momento de tentar entender o que é a discussão sobre a teoria do direito, o que cada uma se propõe, né? Quais são os comprometimentos dessas pessoas, e mais importantemente, que eu acho que é um giro que a gente está tentando fazer aqui no grupo também, é tentar abstrair do que é o que o Raz defende, o Alex defende, e o que são as teses deles. Porque essa é uma distinção que a gente... esse é meu último ponto para hoje, e eu queria conversar uma questão sobre o grupo depois, mas se vocês precisarem sair, tá tudo bem. Mas a gente aqui no Brasil tem muitos textos sobre o pensamento de fulano, é quase uma questão exegética, do fulano. É o que é a teoria da ponderação para o Alex, o que é a teoria dos princípios para o Dworkin, o que é a teoria do positivismo exclusivo para o Raz. Isso tudo é muito bom, é muito importante, só que é quase que um livro bibliográfico quer dizer, biográfico da vida dessa pessoa, do sistema de pensamento dessa pessoa, né? E isso não é filosofia, isso é exegese, né? E acho que seria importante que a gente conseguisse, é uma parte importante de entender um autor, mas acho que seria importante se a gente conseguisse entender quais são as teses que eles defendem, né? O que está em jogo. Como, às vezes, também a gente pode pensar numa tese do Alex, que talvez ele tenha exposto de uma forma problemática, mas melhorar ela. Tipo, olha só, isso é o que ele defende, mas a tese melhor considerada seria X, porque os argumentos são Y, Z, né? E isso é uma coisa que a gente está tentando fazer no grupo, por isso que a gente trouxe esse texto, porque esse texto não fala só sobre a posição do Raz, fala sobre um tipo de teoria do direito, quais são as teses, né? Aquelas duas coisas que a gente falou, que uma teoria do direito serve para explicar o que o direito necessariamente possui, né? E aquelas propriedades que o direito que explicam o que o direito é. Então, não temos de teses. E tem muita gente que se refere a isso como uma metodologia rasiana, né? Mas o fato é que é mais ou menos o jeito como é possível de estruturar essa teoria sobre a natureza do direito específica a partir dessas teses, né? E tentar identificar quais são as teses ou os contra-argumentos. Tem vezes que eles não atacam diretamente a tese central, que é essa, mas que atacam, sim, algumas partes bem importantes dos argumentos feitos a favor dessa tese, né? Então, enfim, eu acho que esse é um ponto que vai ser bem legal se a gente conseguir desenvolver, né? Passando nesse primeiro momento, identificar o papel de cada coisa, o que é uma teoria, o que são os argumentos dela, quais são as teses, mas justamente de tentar fugir do... Mas na página tal, o Raz não falou isso. Na página X, o Alex falou isso. Sim, mas qual é a tese, né? Tipo, tá, ele pode ter falado. Mas o que nos importa não é exatamente as palavras que o autor usou, ou o que aquele autor entende. É a tese que ele está defendendo, né? Então, esse é uma coisa que a gente está pensando para o nosso projeto de grupo, mas a gente vai levar adiante, assim, a questão é a gente tentar trazer os debates nesse sentido, né, que quais são as teses, ler um texto a partir de quais as teses que ele está mencionando, em que sentido a gente tem argumentos para defender e para afastar essa tese. João, pode falar, depois eu volto sobre... Eu só queria aproveitar e fazer um ponto sobre isso, até aproveitando aquela resenha uma resenha que o Luiz Duarte de Almeida, um professor aqui da Universidade Nova, fez
do livro da Margaret Martin, o Judging Positivism, em que ele fala que muitas vezes, no caso, por exemplo, a Margaret Martin tem essa visão que divide os teóricos do direito entre os construtores de castelo, que são os grandes arquitetos que constroem castelos ou edifícios teóricos, e existiriam os avistadores de castelo, que viriam o castelo de longe, procurariam analisar a arquitetura daquilo, e ver onde que existem falhas, e estariam comprometidos com fazer pequenas reformas para manter a estrutura e a fundação do castelo sólida, e defendê-lo, talvez, de invasores externos, qualquer coisa desse tipo. E essa é uma visão bem lamentável da teoria do direito, se ela for verdadeira, né? Porque... E muitas vezes, para muitos teóricos do direito, parece ser o caso, né? Ou melhor, até menos teóricos do direito, se a gente for realmente disputar esse termo, e mais para o que a gente vê sobre produção, sobre teoria do direito, muitas vezes no Brasil, embora não seja uma exclusividade dos brasileiros, não é nenhuma questão da gente ser vira-lata. Até porque existe muita filosofia do direito boa feita aqui. Mas eu acho que essa visão ela é lamentável, principalmente porque esses, vamos dizer, esses arquitetos teóricos, esses construtores de castelo, eles não estão interessados nesse tipo de coisa, né? Eles não estão interessados que as outras pessoas se dediquem a defender esse castelo teórico deles e que interpretem a obra deles de uma maneira sistemática com outro conjunto de produções teóricas que eles desenvolveram, sei lá, ao longo de uma vida inteira, de 50 anos de produção acadêmica, sei lá, se for um filósofo que vive bastante. Não é o caso. Muitas vezes, esses teóricos, eles mudam de ideias e tá tudo bem, e eles não ligam simplesmente de terem mudado de ideia. É simplesmente uma questão de evolução intelectual, e muitas vezes esse exercício de ficar preso a uma exegese sistemática desses autores acaba deixando de lado o que é mais importante, que é realmente a correção dessas ideias. Ou até para pegar um exemplo, vamos esquecer essa ideia de uma visão sistemática da obra de um autor. Vamos falar de um texto específico. Às vezes um autor simplesmente estava errado sobre alguma tese específica, ou sobre algum jeito de caracterizar alguma ideia. Em algum ponto, pode ser que o Raz estava confuso sobre algum jeito de explicar alguma ideia, e que se o que realmente importa para a gente é a correção das teses defendidas por esse autor, a gente não deveria se importar com o fato de existir uma incoerência na defesa dessa ideia definida por esse autor. A gente deveria estar preocupado com a pergunta, ou melhor, com a resposta à pergunta de se existem boas razões para defender essa tese. E ainda que essas razões não sejam apresentadas por esse autor. E pode ser, inclusive, o autor que, sei lá, desenvolveu essa ideia. Porque não é isso que importa. Né? A gente, dito em outras palavras, e só finalizando isso, eu acho que talvez a gente devia começar a ver menos a teoria do direito como esse projeto de um sistema teórico que tem necessariamente um autor, e que se a gente derruba uma parte da filosofia desse autor, a gente sei lá, o castelo ele desaba por dentro, a gente solapou as estruturas e as fundações dele. Porque, em primeiro lugar, porque isso é lamentável, por não criar autonomia intelectual para a gente mesmo, e em segundo, porque não parece ser uma maneira correta de pensar sobre essas teses. Né? Enfim, E é uma coisa que a gente tem que fazer... eu não sei, ao mesmo tempo, quando a gente pensa sobre isso, parece ser meio óbvio, mas, até como a Bárbara comentou, não é o que é produzido na maioria dos centros nos programas de pós-graduação em Direito no Brasil. Né? E eu estou falando dos programas de pós-graduação em Direito de qualidade. Né? Acho que não tem problema nenhum de falar. A UFMG faz isso, a USP faz isso, e são talvez os dois maiores em teoria do direito, né? Para não dizer em outros lugares. Tem um problema com isso também, que é o fato de que a gente não gosta de criticar algumas pessoas ou posições, né? Por causa de toda a cultura jurídica que a gente tem, não é nem uma cultura filosófica, é a falta de cultura filosófica, né? E a gente já não tem, assim, muitas
Muita gente usa como fulano professor da USP falou. Mas, o que importa, assim, se ele que falou? Qual é a tese dele mesmo? E por que a gente não pode criticar ela, né? Porque a gente leva muito isso em consideração. Então, se a pessoa falou essa é a interpretação correta do autor X ou Y, a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, Dworkinianos, né? Eles não têm. Tem muita gente que é Dworkiniana e isso define a pessoa. Só que, tá, quais são as tuas teses? Qual é o que é direito para ti, né? Como fazer teoria do direito para ti? Porque tem muita gente que fala o Dworkin, fala isso aqui, e a obra inteira é só, né, falar o que é o sistema jurídico para o Dworkin. E nem questiona nada, só usa. E, cara, na graduação é normal a gente fazer isso, né? A gente pegar um autor e dizer: olha, se é verdade que o sistema jurídico é isso, então isso, né? Então isso aqui. Só que quando a gente amadurece, né, mestrado, doutorado, é muito complicado a gente fazer tudo do ponto de vista de um autor, e isso é muito difícil, porque às vezes nem na dogmática é assim, né? Vou fazer tudo conforme o Pontes de Miranda disse, porque tudo que ele falou estava correto. E aí a gente não inventa nada, a gente não consegue criar nada, ou não consegue questionar nada, né? E pode ser que ele efetivamente errou em algum momento, né? E eu vou falar de uma parte específica de uma tese, na defesa de algo, às vezes é só de um argumento, né? Mas a ideia é que a gente consiga, então, entender o que está em jogo, né, num texto. Então, esse do Ras, por exemplo, será que a gente vai voltar depois nessa ideia de necessidade? Ele não explicou isso para a gente. O que a gente pode deduzir desse texto? Né? E o que seria mais coerente com os dois critérios de sucesso do direito que ele fala? Não com ele, né? Com o que o Ras, não, mas com a tese, né? O que faz mais sentido? Quais são os argumentos em favor do que a gente pode pensar que a necessidade faz, naquele contexto, a necessidade faria mais. Que tipo de necessidade faria mais sentido? E isso é importante porque, né? Eu lembro, eu vou voltar naquele exemplo que eu falei já sobre esse texto, inclusive, este texto do Raz, que eu tinha colocado no meu TCC, e o Mioto comentou assim, mas o Raz estava enganado, né? Ele botou assim, o Raz estava enganado porque isso. E vamos supor que eu estivesse fazendo pura exegese do Raz, e na verdade todo o meu texto dependesse disso. Se o Raz está errado ali, eu tenho que abandonar aquilo, e quebrou o sistema do Raz, e agora a gente tem um problema. Na verdade, não, né? Porque a gente não quer saber o que o Raz pensa que o direito é. A gente quer trabalhar com as teses que ele fala. A gente está preocupado em saber se elas são corretas, né? E é isso que a gente vai tentar fazer, assim, adiante agora, com uma visão um pouco, talvez embaçada, mas um pouco melhor, sobre quais os problemas que a teoria do direito tem, quais que ela busca resolver, o que cada proposta metateórica e também teórica busca, né? Feita também essa exposição bem breve, assim, de alguns comprometimentos do positivismo jurídico. É difícil, né? A gente tem muito texto em outras línguas e eu não sei até que medida a gente pode cobrar que as pessoas saibam ler em inglês ou em espanhol. Acho isso feio também, então a gente vai tentar trabalhar com textos traduzidos. Eu acho que o próximo encontro que a gente pode fazer é não marcar para a semana que vem, porque eu estou atolada, assim, de coisas para o mestrado. Então, se a gente puder fazer um daqui 2 semanas, marcar certinho, eu vou falar com o João se a gente pega um texto que lide com essas questões que a gente está trazendo em português, e daí complicou, porque eu não sei. Mas a gente pensa, se vocês tiverem alguma sugestão também mandem para a gente, mas a ideia seria, mesmo que a gente não tenha um texto, a gente volte a discutir isso, né? O que está em jogo aqui nesse texto, quais são as teses que o Uras levanta, quais são os contra-argumentos que existem para que a gente, não sei, a gente problematize alguns dos argumentos que o Uras tem para defender essas teses. E, enfim, vamos tentar colocar como tarefa central a gente identificar o que está em jogo nessa discussão, né? O que efetivamente, assim, fora as confusões semânticas, confusões do que o positivismo é para um ou para outro, o que está em jogo efetivamente, e a gente volta para discutir isso daqui 2 semanas, se a gente achar algum texto sobre isso, a gente também coloca como texto, pelo menos base, para a gente voltar à discussão, lembrando que a gente deixou muita coisa a ser discutida, né? Que é a questão do conceito de necessidade do Raz, e mais especificamente o conceito de necessidade de uma teoria sobre a natureza do direito, né? Que o Raz pode estar até errado sobre ele, mas identificar o que está em jogo ali sobre isso, mas também sobre as teses mais gerais, que é o papel de uma teoria do direito.
o que a gente está fazendo quando faz teoria sobre a natureza do direito e do tipo que está sendo defendida nesse texto. E quais são os argumentos que a gente tem para adotar ela, quais são os argumentos contrários, quais são os argumentos que o Bulligan dá para a gente rejeitar, ou quais... Porque a gente vê que ele não está realmente questionando muita coisa, né? Mas quais são as coisas que ele questiona e por quê? Às vezes numa interpretação um pouco mais caridosa do que o Ras fez, né? Mas a gente pode voltar nisso daqui 2 semanas, agora vem de 6. Fica bom para vocês daqui 2 semanas? Tranquilo, então. A gente volta, então, daqui 2 semanas. Eu aviso ali no grupo também que a gente vai suspender o possível encontro que teria semana que vem para discutir daqui 2 semanas. E a gente vê o texto também até amanhã. Se a gente não conseguir pensar num, a gente deixa assim. Se vocês tiverem sugestões, nos enviem. Mesmo que seja sugestão, pessoal, se vocês quiserem ler, daí a gente discute sobre ele também. E eu acho que a gente pode ir ando por aqui, mais ou menos. Eu acho que até amanhã a gente consegue ainda enviar o texto, né? Se a gente pensar num, né? A gente consegue, a gente consegue. Eu penso muito, eu vou parar a gravação.